Quem tá me esperando? Olha que coisa mais linda que está o nosso estúdio. Peraí, deixa eu passar aqui bem no cantinho. Dani, bem-vindo, querido. Tudo bem, Só Carol? você para trazer. Olha que lindo que ficou. As meninas arrasaram na montagem. Sandrinha, né, já estava aqui também, com Juju, com Flavinha para montar tudo. Amei! Porque hoje a gente vai falar de energia, né? De como as plantas trazem, então, esse tipo de sensação de energia e que de forma comprovada, né? Sim, e as plantas, né, têm a sua própria energia e elas vão contribuir com o ambiente e, consequentemente, com a nossa própria energia. Muitas delas vão ter a questão dos aromas, né? A purificação do ambiente especificamente, porque elas fazem fotossíntese e, né, fazem essa liberação também para a gente, daquilo que a gente vai consumindo. E fora que é uma terapia também cuidar das nossas plantinhas, né? Gente, mas ficou tão legal, porque aqui a gente vai ter, então, todos os nomes, né, pra gente identificar cada uma delas. E você vai contar um pouquinho também, não só dessa troca que há com a gente, entre as energias, mas os lugares e os pontos que a gente deve colocar em casa, né? Perfeito, porque aí cada uma desse grupo de plantas vai ter uma função energética específica, Carol. E aí isso é importante pra gente compreender também, né? Tá. Então, à medida que a gente vai utilizando cada uma dessas plantas, algumas são de proteção, outras atraem prosperidade, outras trazem bem-estar para nosso, né, bem-estar mental para nós. Então aí o local vai ser importante também para a gente definir a nossa casa. Qual que você quer começar? Que agora nem sei. Vamos começar por ali? Vamos. O lírio então, da vamos paz. lá. A gente tem um lírio já, né, aqui, que lindo. Ó. A gente fala muito de proteção, né? E o lírio da paz é uma planta extraordinária porque ela é branca. Então ela traz harmonia para os ambientes. Traz, por exemplo, você está dentro de um ambiente mais tumultuoso, sempre tem brigas, por exemplo. Tá. Então ali é um local muito importante. É uma coisa que passa assim, uma coisa meio de luz exato, mesmo, né? Exato. Porque às vezes a gente fica pensando muito na questão da proteção, né? E a gente esquece de cuidar um pouco da nossa própria energia, da gente se manter em paz, né? Da gente estar bem, para que a gente possa atrair boas energias. E o lírio da paz nos ajuda demais nesse processo. Fora que é uma plantinha assim muito fácil da gente cultivar. A grande questão, quando a gente fala de planta, né? Pra dar certo. Meu Deus, eu não consigo cultivar. Mas ela é uma planta resistente, exige pouca água, exige um pouco de sol, né? Para que ela possa florir, assim, estar sempre feliz. Tá. Então é uma planta que serve para qualquer ambiente. E o que ela traz mesmo, essa troca energética com a gente, é essa questão da paz, de acalmar, de trazer ali aquela sensação de calma. Exato. A gente tem feito aqui, né, Carol, você tem dado a oportunidade de a gente falar do Feng Shui. Sim. E no Feng Shui a gente tem as várias áreas, né? Então, dentro daquela área que a gente vai estar associado aos relacionamentos, por exemplo, né? Então, a gente pode pensar aí no lírio da paz como um grande pacificador. Na porta de entrada também é muito interessante a gente utilizar, porque acaba, né, trazendo também a quem já está chegando, né, uma boa energia. Uma boa energia de paz. Exato. Vamos então para a próxima. Aqui temos... Aqui a gente tem a Hera. A Hera, ela está muito associada à questão da prosperidade. Tá. Ela é uma planta que ela vai se esparramar, ela vai se alastrar ali pelo local. Claro que é muito bonita, dá pra gente colocar também em vários ambientes, né, na estante de livros, que é outra questão também, né? Fazer essa associação entre a planta e o ambiente que você estará ali para ficar esteticamente também correto, né? Então, ela está muito associado à prosperidade. Aí a gente pode pensar em outras plantas, né? Como o dinheiro em pencas, todas essas que se esparramam e que tratam associado à prosperidade. E aí lá no Feng Shui a gente pode associar inclusive essa área da prosperidade todas também. essas, então, que... Isso, exatamente. Que interessante. Sabe, que a gente vai até precisa estar podando ali. Lógico, o cuidado que a gente precisa ter, ela já é diferente do lírio, ela precisa de um pouco mais de água, né? E aí, para não deixar a plantinha secar, claro que isso não é bom. Não é bom. Isso, para a gente cuidar ali. Mas não é muito difícil. Uma vez ou a cada 2 dias de rega, em pequena quantidade, ela já vem até com um bambuzinho aqui, você coloca água no meio. Então é legal para levar para o ambiente de trabalho. Boa. Isso, e está associado à prosperidade. Aí, ó, Glaucio, deixa lá na produção, eu tenho uma já no meu camarim, a gente já junta as... Boa. Né? Muito bom. Então, quem tiver, então, a Hera, certo? Isso, exato. Na sequência. Aqui a gente tem uma samambaia, eu trouxe uma espécie específica, né, que é a avenca. Ela também está associada à prosperidade, né?
Então ela também vai, e aí uma função principal é a gente limpar o ambiente. Tá. Por quê? Porque no nosso ambiente a gente tem os celulares, TV, computador, ondas eletromagnéticas, o Wi-Fi, por exemplo. É uma planta resistente que dá para a gente deixar nestes ambientes. Isso serve também para a samambaia. Que legal. E ela vai ter essa ação de purificar efetivamente. Só uma coisa que a gente vai observar, se você passar a mão nela, Carol, por exemplo, ela é suave, né? Sim. E ela tem essa questão de para baixo, né? Então aí a gente vai evitar, por exemplo, colocar no quarto, especialmente no quarto do casal. Entendi. Né? Que aí está mais associado a um ambiente mais leve, mais sutil. Com a sala de estar, por exemplo, Entendi. Convidados, né? Onde você precisa de mais flexibilidade, vamos dizer assim, ela vai muito bem. Tá? Certo. Então, e para purificar os ambientes também a gente acaba sendo importante. Então aqui também no estúdio seria legal, porque a gente tem câmeras, tem questão, perfeito, né? perfeito. Dessa tecnologia toda associada, Exato, né? Que a gente acaba também ficando. São energias que estão aqui. É isso. É bom que ela dá uma limpada. Então quem trabalha muito tempo no computador, tá, né? botar do ladinho do computador. Isso, exatamente, pode Boa. deixar ali por perto. Interessante. Que ela vai ser Mas no importante. quarto não, hein, gente? No quarto não. E essa pode aqui? utilizar. Aqui, na verdade, a gente tem um mix de plantas, né? Então, algumas que a gente vai destacar, que é a arruda, que está aqui embaixo. Ela é sempre utilizada como um sinal de proteção, né? Então, os ambientes que a gente está, as pessoas que vêm nos visitar também, a gente nunca sabe, por mais que a gente conheça das intenções das pessoas, então ela acaba sendo uma protetora, vamos dizer assim. Tá. E ela é conhecida justamente por ser uma erva mais sensível a esse tipo de energia. Então, dependendo de como esteja ali o ambiente, às vezes nem é algo que veio de fora. Às vezes a gente não está num dia bacana também, né? Sim. E ela acaba absorvendo essa energia e fazendo esse processo de transmutação. Tá? A arruda é uma planta que a gente pode colocar assim próxima do nosso corpo? Pode, colocar no bolso, pode. Ter ela, então, sabe assim, próxima para essa questão da proteção. Não só no lugar, a gente pode ter o vaso, então, no lugar, mas também pode ter um pouquinho ali da plantinha. Num dia que eu vou para uma reunião de negócio, que eu sei que a questão da competitividade é importante ali, nada me impede de eu colocar ali um raminho de arruda por perto. Né? Então coloca no bolso discretamente. Ela tem um cheiro, né, mais forte, mais marcante. E aí tem uma vantagem também dessas plantas que estão aqui. Então o alecrim, o manjericão, a própria arruda, esse cheiro mais forte repele insetos. Então, e aí a gente já faz uma analogia também com a parte sutil. Né? Entendi. Sim, porque baratas, né, essas coisas todas, inclusive pernilongos, a gente pode também repelir. O manjericão e o alecrim são duas plantas extraordinárias para a nossa saúde mental. Então, alegria, disposição, vitalidade, né? Combate a melancolia, a tristeza. Manjericão também. Manjericão também. E aí, é maravilhoso. Né? Inclusive essa, se você tem aí uma sua hortinha, você pode utilizar na cozinha. A gente sempre tem dó, e esse é uma coisa que eu tenho comigo também, de pegar assim e arrancar um pedaço, né? Mas a plantinha, na verdade, ela precisa disso, ela vai se revigorar com isso, tá bom? E pode estar sempre no mesmo vaso essas Então, plantas? aqui, eu até trouxe isso como exemplo, uma excelente pergunta para você. O que a gente, para nós, né? A gente tem aqui, ó, Comigo Ninguém Pode, que a gente já vai falar. A gente tem a Guiné, que é uma espécie de um kit assim de proteção. Tá. Só que tem algumas plantas que são mais resistentes e outras menos resistentes. Uma rouba meio que da outra, né? Isso, exato. E aí o que acontece? Geralmente a gente vai lembrar das plantas que são menos resistentes, que é o caso do manjericão, do alecrim, da própria arruda. Essa é uma dica para quem tem dificuldade de cultivar, que eu falo assim, ó, eu tenho sempre uma planta que é a minha referência de como estão as outras. Porque se essa já está em sofrimento, digamos assim, você olha para ela, tá começando a murchar, é hora de cuidar desta, e aí você aproveita e cuida das outras. Né? Por exemplo, hortelã, manjericão, o próprio alecrim, são esse tipo de planta para a gente ficar atento ali à quantidade de água e à quantidade de sol. Tá? Quem, claro, puder ter em vasos separados, melhor. Melhor.
Isso, certo? perfeito, perfeito. Melhor. Especialmente separar. Você pode colocar as que são especiarias juntas, Tá. né? E as que têm maior resistência, que são para proteção, aí a gente separa. E geralmente isso aqui vem nas floriculturas, né? Como eu peguei hoje, para comércios, né? Então você já tem ali um kit prontinho, que né? já está pronto. Eu não me lembro quem foi, mas quando o João nasceu, eu ganhei um raminho de arruda para ficar debaixo do bercinho dele. Isso, é sempre sinal de proteção. Isso também, né? Não me lembro. Perfeito. Vai fazer 10 anos, mas enfim, para as mamães aí. Por falar em presente, né? O lírio da paz é um presente muito interessante, assim como o bambu da sorte, que a gente vai falar também, para a gente receber quando tem casa nova, tem um projeto novo, né? Então você que vai visitar alguém que acabou de comprar a casa, são sempre boas. Levar o lírio ou o bambu da sorte, que são mais interessantes da gente receber, inclusive. Boa dica. Do que comprar. E aqui? Comigo ninguém pode. Perguntinha antes, que já a gente fala da Comigo Ninguém Pode. Essa aqui tem que ter, hein, gente? Tem que ter. Quem escreveu pra gente, olha lá. Gu, querido! É ele, um beijo. Quais plantas não podemos ter no quarto? E se existe uma que possa melhorar a nossa qualidade do sono? Dani vai contar daqui a pouquinho. E a gente deixou uma pergunta do Gu interessante. Quais as plantas que a gente não pode ter, né, no quarto, mas se existe alguma que pode dar aquela ajudadinha pra gente pegar no sono mais depressa? Ô, Gustavo, um abraço para você. Então, depende muito de qual é a finalidade, pensando na questão quarto. Se pensamos casal, aquela dica que eu falei da samambaia, das plantas que são moles, que são muito flexíveis, pode não ser interessante, tá? Aí você pode colocar, se o objetivo for, por exemplo, aumentar a energia, né, especificamente a espada de São Jorge, né, que são plantas que lembram essa questão da virilidade, inclusive, tá? Mas, por exemplo, o casal está brigando muito, espada de São Jorge já pode ser mais agressivo. Aí uma flor, especialmente em duplas, pode ser interessante. Então vai depender muito, Gustavo, não há uma restrição absoluta, mas depende muito de como você está sentindo ali o quarto. Então, por exemplo, a pessoa que está dormindo sozinha e ela quer ter relaxamento, a samambaia de repente pode ajudar. Pode. É extraordinário. Isso aí. O inverso, mas pensando na questão casal, né? Do relacionamento, etc., aí sem samambaia. Sem samambaia. E aí, para a qualidade do sono, Gustavo, se o quarto pega um pouquinho de sol, aí a gente tem algumas opções de ervas, como, por exemplo, a lavanda, que é uma das mais indicadas. Então, lavanda, camomila, né, que podem acalmar. Se você, por exemplo, no quarto tem aqueles aparelhos, tem TV, costuma deixar o computador, aí essas que limpam também o ambiente podem ser interessantes pensando nesse propósito. Perfeito. Tá? Então aí depende. Vamos para Comigo Ninguém Pode. É uma planta extraordinária, né? O próprio nome já remete a isso, da força, energia, potência, só que ela tem uma questão, ela é tóxica. Né? Então, para quem tem pets em casa, tomar cuidado. Para quem tem criança em casa, tomar cuidado. Porque se eu comer aqui, né? Se o pet ou a criança comer, ela vai se intoxicar, pode queimar. Né? É bem tóxica. Então, ela tem essa característica de toxicidade. Mas ela é uma planta protetora. Então ela acaba trazendo mais do que proteção, trazendo força, energia. E ela cresce, né? Ela vai crescendo, exatamente. E ela é bastante resistente. Então, para quem quer começar, né, é uma planta extraordinária, porque assim, até alguns dias, 2, 3 dias, que você, por exemplo, viajou para o carnaval, ela vai ficar muito tranquila ali. Tranquila. E solzinho, né? Um pouquinho de sol. Sol, isso, exatamente. Tem algumas plantas, né, que se adaptam melhor à questão da sombra, mas é sempre bom expor ali um pouquinho ao sol, sim. Maravilhoso. Né? Próxima. Antúrio. Eu trouxe o antúrio aqui como uma planta que é símbolo de prosperidade, traz a energia do vermelho, a cor que, né, a sua florzinha aqui. Ela também é muito utilizada. As flores, de uma maneira geral, elas são muito importantes, muito relevantes para a gente. Isso é uma outra dica também que a gente pode pensar. Sempre tenha flores em casa e nunca de plástico. Né? Verdade. Porque as plantas, né, às vezes a gente fala assim, mas eu vou ter aqui só para enfeitar. Então elas não têm a energia e algumas linhas, né, falando dessa parte mais sutil, até falam que não é interessante né, ter flores de plástico em casa. Então sempre que possível ter ali. Então ela traz essa energia associada ao sucesso, à vitalidade, à energia, à disposição, à prosperidade. Também é uma planta resistente que a gente pode ter ali no ambiente.
Muito bom. Olha que coisa, eu tenho praticamente todas no meu camarim. Boa. Juro, ao longo dos anos elas foram chegando. Isso é muito bom, E crescem, gente, assim, é o máximo. Claro, as orquídeas que vão ter o tempo, né? Elas caem, depois tem a época de novo, elas voltam, elas revivem, é um negócio impressionante. Orquídea é maravilhoso. E tem que, como você comentou, assim, o local, ele acaba renovando essa energia. E elas precisam receber sol. Então, assim, aqui é perfeito, porque os camarins, eles têm, né, é tudo de vidro ali. Então, é impressionante. Assim como a nossa horta, que está maravilhosa. E aí, quando a gente vai ver, gente, Comigo Ninguém Pode, estar um negócio gigante, maravilhosa. Hoje eu estava com esse olhar mais atento, então tem a Árvore da Felicidade. No banheiro tem uma jiboia maravilhosa. Daqui. Isso, exatamente. A jiboia é uma planta extraordinária, ela é rasteira, né? Ela não está aqui, mas só para, você falou, me veio essa ideia, que é para limpeza de ambientes que são geralmente mais pesados. Então, para os banheiros, a jiboia, procure aí, é uma planta maravilhosa e ela é aquática, inclusive, dá para se dar bem em ambiente que não precisa de muita luz. Então, sempre que você tiver aquele ambiente que não é muito utilizado, aquele dos objetos ali que ficam guardados, a jiboia é uma outra planta extraordinária para a gente pensar, e aí eu estava vendo aqui, inclusive. Vamos colocar a perguntinha aqui, ó. Já chegou sobre a Árvore da Felicidade. Poderia me informar sobre a Árvore da Felicidade? Beijo para Gisele. Boa, Gisele. Então, a Árvore da Felicidade é uma planta que é muito interessante, está associada à prosperidade e à felicidade, sim. É uma questão que eles falam que tem que ter a árvore macho e a fêmea. Então, na hora que você for comprar, elas têm folhagem um pouquinho diferente, viu, Gisele? Mas peça lá para a pessoa que vai te vender para que tenham as duas. E elas precisam estar no mesmo vaso, inclusive. Que interessante. Tá? E aí uma coisa que eu vejo, que eu também já observei na minha casa, é que às vezes, dependendo do cuidado, uma delas morre. Aí é importante a gente repor. Tá? Não deixar uma sozinha, porque a associação que se faz ali é de parcerias, né, de prosperidade, né, que você possa estar associado ali. Então, é uma planta resistente, está associada à prosperidade, à felicidade, tem associada também aos relacionamentos, às parcerias. Então, é sempre bom ter em casa assim. Podemos ter em casa. Podemos. Ela tem um caráter um pouco tóxico, então cuidado com os pets também. De uma maneira geral, Carol, se os pets estiverem, né, bem equilibrados ali, eles vão ter a sabedoria de não comer. Na minha casa, por exemplo, tem planta tóxica e eles nunca, né, se acidentaram. Mas é importante estar atento também. É que você não tem um maluquinho de 8 meses. Gente do céu, ele come mesmo. Come. O que caiu, que então quando você viu já foi. Cuidado. O Joaquim, gente, tá uma loucura. Ele é uma loucura. É um fofo. Muito bom. Nossa, ele é completamente doido. Vamos lá. Vamos colocar essa perguntinha antes da gente falar de cactos. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Ficou bonito isso aqui, né, gente? Loreto, um beijo, obrigada. Ganhei um cactus pequeno. Posso deixar na minha cozinha? Plantas com espinhos, onde devo evitar? Boa, né? Então, o que acontece? Plantas com espinhos, a gente vai evitar em lugares que estão associados a relacionamento. Então, sala de estar, quartos, né? Então, esses são locais onde você não quer espinhos, né, que a gente deve evitar. Mas o cacto, ele tem uma coisa muito interessante, ele é um grande guardião, ele é um grande protetor. E o ideal é você deixar na porta de entrada. Né? Na cozinha, a gente pode ter o cacto sim, tá? Mas aí o interessante, dentro do Feng Shui, a gente pode colocar como símbolo do elemento madeira entre o fogão, né, e a pia, porque aí a gente tem fogo, água, que são elementos, né, que são antagônicos, e aí você pode colocar uma planta ali como elemento apaziguador nesse sentido. E para colocar do lado de fora de casa, assim, na porta, tipo no hall, enfim, pode ser num vaso grandão, aqueles grandes, né? Isso, lembra assim, é o seu guardião, é o seu protetor, então quanto maior, melhor. Só vou te falar, Carol, de uma experiência, então eu passei minha infância no Nordeste, né? E lá, na nossa região, muito seco. Então, o cacto, para mim, sempre teve associado também essa ideia de um certo sofrimento, né? Então, eu tive que fazer as pazes com isso para poder ter um na minha casa. Hoje eu tenho um mandacaru lindão, grandão. Mas é importante que a gente esteja atento também ao nosso sentimento. Quando a gente tem a planta, entende? Essa relação que a gente tem
Isso, qual a simbologia interna que eu possuo. Porque se é uma planta que me remete a um momento de maior dificuldade ou de tristeza, ela não vai ser uma planta interessante. Entendi. Por mais energeticamente que ela seja. Entendi. Inclusive em situações assim, tristes, velórios, etc., exato, que tem ali flores, tal, algumas coisas, claro, remetem a essa situação que a gente, né, traz aí uma bagagem que não vai ser positiva. A principal bússola é você próprio. Então, observe como que você se sente e aí você não vai errar. Perfeito. A intuição atende. Terminamos com ele. Bambu da sorte. Né? Então, o bambu é uma planta que é muito cultuada no Oriente de uma maneira geral. Tem várias simbologias associadas ao bambu. Então, flexibilidade, ele cresce primeiro as raízes para depois florescer, né? Então, está associado a essa ideia dentro da sabedoria oriental. E aqui a prosperidade. Tem uma questão, Carol, que é a seguinte. Por exemplo, casal. Então, você vai ter duas artes. Né, se é num lugar que está associado ao relacionamento do casal. Está associado à prosperidade, você pode colocar 7, 21 artes. Então, o número de artes que você vai ter tem essa relação também. Entendi, que legal. Né, com qual o objetivo, qual a finalidade que você tem ali. E presentear, então, né, que você disse. Ele exato. Pode ser um excelente presente. Porque assim, quando a pessoa está com uma casa nova, um lugar novo, um projeto novo, o que a gente geralmente deseja é sucesso, né, prosperidade. Com certeza. E o bambu tem esse símbolo. Gente, ficou muito linda essa pauta, cheia de energia, bom, né, pra gente encerrar assim a semana. Foi uma semana intensa de muitos acontecimentos. O ano novo começa agora. Agora o ano novo começa, né, está nessa semana meio conturbada, até por todo o desastre, a catástrofe, tudo que tem acontecido. Eu acho que dá uma leveza. Né? E você sempre traz isso quando está aqui. Então, gente, o Dani é naturopata, entende de tudo. Vai lá no Instagram dele, que é bem legal, que é o @Daniel Alan Naturopata. @Daniel Alan com N, Naturopata, tudo junto. Um agradecimento ao ebram.com.br, mas entrem lá no Instagram dele para vocês verem aí quanto trabalho bacana. Obrigada mais uma vez, Carol. Viu? E feliz ano novo. Feliz ano novo pra gente. Até a próxima, obrigada. Olha que lindo que ficou o nosso estúdio. Aí eu amo, eu por mim já colocava tudo aqui, ó. Tinha um monte assim, ó.